Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa semana, que é a semana 3 do PET volume 5, a gente vai trabalhar com exercícios envolvendo as razões trigonométricas. Quem são as razões trigonométricas? É o seno, o cosseno e a tangente. Pessoal, é essencial que vocês assistam a aula explicativa desse conteúdo para melhor compreensão da resolução desses exercícios, certo? Que a gente vai fazer aqui agora. Pois lá eu explico de forma bem clara a definição de seno, cosseno e tangente de arcos trigonométricos, certo? Vocês vão ver que lá eu utilizei esqueminhas que são bem didáticos e bem ilustrativos, que vão ajudar vocês na compreensão da definição dessas três relações, certo? Então, assistindo essa aula do conteúdo explicativo, vocês não vão ficar com aquela sensação na hora de resolver os exercícios de que está faltando alguma explicação por trás daquilo, ok? Lembrando que em matemática, pessoal, tudo tem uma explicação. Nada surge do nada, ok? Bom, então, eu espero que vocês assistam a aula lá, porque ela ficou bem bacana, bem didática, certo? E tenho certeza que vocês, se vocês assistirem a aula explicativa lá, vocês vão entender muito melhor a resolução desses exercícios. Que até porque eles são bem fáceis, mas vocês têm que compreender bem a definição de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica para vocês poderem resolver esses exercícios, ok? Mas os exercícios são bem fáceis, vocês vão ver, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Está dizendo o seguinte. Na número 1. Quais são os quadrantes nos quais o valor da tangente é negativo? Pessoal, vocês vão ver que lá no conteúdo explicativo, na aula do conteúdo explicativo, quando a gente fez o estudo de sinal das três relações, a gente determinou isso daqui, a gente chegou a essa conclusão. Que conclusão é essa? Que o seno de arcos que estão no primeiro quadrante são sempre positivos. Seno de arcos que estão no segundo quadrante são sempre positivos também. Seno de arcos que estão no terceiro quadrante são sempre negativos. E seno de arcos no quarto quadrante são sempre negativos também. Ok? O que a gente concluiu sobre o cosseno, pessoal, quando a gente fez o estudo de sinal do cosseno na circunferência trigonométrica? A gente concluiu o seguinte, que no primeiro quadrante, o cosseno de um arco no primeiro quadrante é sempre positivo. O cosseno de um arco no segundo quadrante é o quê? Sempre negativo. O cosseno de um arco no terceiro quadrante é sempre negativo e o cosseno de um arco no quarto quadrante é sempre positivo. Em relação à tangente, bom, quando a gente fez o estudo de sinal da tangente da circunferência trigonométrica, a gente concluiu o seguinte, que tangente de arcos que estão no primeiro quadrante são sempre positivos, que a tangente de arcos no segundo quadrante, a tangente de arcos no segundo quadrante são sempre negativos, tangente de arcos no terceiro quadrante são sempre positivos e tangente de arcos no quarto quadrante são sempre negativos. Ok? Bom, então vamos rever aqui a questão. O que está perguntando para a gente? Está perguntando o seguinte. Quais são os quadrantes, quais o valor da tangente, nos quais o valor da tangente é negativo. Então a gente vai observar nessa tabela aqui quais os valores da tangente, quais os valores dos arcos, ou quais quadrantes os arcos têm tangente negativo. Bom, vocês vão ver que é no segundo quadrante e no quarto quadrante, olhando aqui para a tangente, certo? Então a resposta dessa questão é a alternativa letra D, segundo, quarto quadrante. Ou seja, o valor da tangente, os quadrantes nos quais o valor da tangente é negativo, é no segundo e no quarto. Ok? Bom, vejam que é bem simples, pessoal. Quando você sabe aí, você tem a relação dos sinais em relação às três relações por quadrante. Ok? Pessoal, assistam lá a aula do conteúdo explicativo, porque vocês vão saber a origem aqui, a razão por trás da conclusão aqui que eu fiz, que está colocada dentro desse quadro, ok? Tá bem legal lá, acho que tá bem didático. Pessoal, número 2. No número 2, está pedindo o seguinte para a gente. Seja um arco de medida alfa do círculo trigonométrico, tal que seno de alfa é menor do que zero, portanto, seno de alfa é negativo, e tangente de alfa é maior do que zero, portanto, a tangente desse arco de medida alfa é maior do que zero, portanto é positiva, certo? Então, sabendo dessas informações, que a gente tem um arco no círculo trigonométrico, cujo seno dele é negativo e a tangente dele é positiva, então, esse arco pertence a qual quadrante? Pessoal, utilizando dessa tabela aqui, certo? Que é o estudo de sinal de cada uma das relações por quadrante,
a gente consegue determinar isso muito fácil. A gente está trabalhando aqui. Vejam que esse arco que foi dado para a gente, ele tem seno o quê? Negativo. Quais são os quadrantes que têm seno negativo? É o terceiro ou o quarto. Mas vejam que ao mesmo tempo onde o seno é negativo, a tangente dele é positivo. Isso acontece em qual quadrante, pessoal? Seno negativo e tangente positiva. Seno negativo e tangente positiva acontece somente no terceiro quadrante. Vejam que no quarto quadrante, apesar do seno ser negativo, a tangente é negativa. E o que está falando é que esse arco aqui tem tangente positiva, então não pode ser no quarto quadrante. Mesma coisa esse raciocínio aqui, pessoal. Eu tenho que no primeiro quadrante, a tangente ela é positiva, certo? Só que o seno desse arco aqui é negativo. Então não pode ser não pode ser um arco do primeiro quadrante, pois o seno de um arco do primeiro quadrante, ele é positivo. E no caso aqui do exercício, esse arco aqui tem seno negativo. Então, o que nos resta é qual opção? O terceiro quadrante, certo? Pois no terceiro quadrante a gente tem que um arco do terceiro quadrante ele vai ter seno negativo e tangente positivo. Então, alternativa C, certo? Pessoal, então com isso a gente resolveu a questão 1 e 2 dessa semana, que é a semana 3 do PET volume 5. A gente resolve as demais questões nos próximos vídeos, tá? Então vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!